Eu casei com essa nação. Não, mas eu acho que mãe ocupa melhor esse lugar de mãe. Eu literalmente casei com essa nação. É o amor da minha vida. No bom e no mau sentido. Meu nome é Karen Aguiar e eu sou batuqueira regente do Leão Coroado. Quando eu nasci já tinha maracatu em casa, né? O Leão chegou na minha família em 96 e eu só nasci em 2000. E as primeiras lembranças que eu tenho com o carnaval é exatamente esse contexto de ter lantejoula por tudo que é lado, pedra por tudo que é lado, vovó sentada numa máquina que não parava de funcionar nunca, e a gente irritando muito a coitada porque a gente queria brincar de fazer fuxico. E aí eu lembro da gente atazanando a pobre da vovó porque a gente queria fazer fuxico. E aí ela dava um copo, um pedaço de pano, uma tesoura, uma linha agulha, dizia assim, se virem. E aí a gente ficava brincando de fazer fuxico, e essas são as primeiras lembranças que eu tenho de crescer dentro da cultura popular. E também a coisa que eu achava que toda criança tinha um brinquedo em casa de cultura. Que se não fosse um maracatu, seria outra coisa, um frevo, um caboclinho, qualquer que seja a coisa. E quando eu descobri na escola que não era, que o estranho era viver no maracatu, eu fiquei muito chocada. Tipo assim, tá, e o que, que essas crianças fazem? Porque eu saio da escola e eu vou pra cá brincar com lantejoula e fazer fuxico. E eu ouvi o meu avô falar sobre Luiz de França, que era uma pessoa que eu nem sabia quem era, mas que eu ouvia pacas porque o vovô gastava toda a vida que ele tinha falando sobre maracatu o tempo inteiro. Então, crescer na cultura popular foi aprender sobre os meus antepassados e ter tudo cheio de glitter e brilho. A passagem do apito foi um dos momentos mais doidos que eu vivi no Maracatu, porque foi um momento de pânico instaurado, generalizado na minha casa, né? Vovô tinha falecido em abril, e aí ele não tinha apontado ninguém como sucessor do apito. E a primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer com que o Leão Coroado não fosse para o museu, mas sem ter que assumir a responsabilidade de uma única pessoa tomar conta do apito, né? Então a gente organizou um apito coletivo entre os meninos mais velhos do BAC, né? A galera que estava no BAC há tempo. E isso foi uma grande confusão, porque ninguém estava preparado para assumir esse lugar de responsabilidade, porque não é só botar o apito no pescoço e tocar, né? É todo um contexto de cuidado com a nação e de ser responsável por muito mais coisa do que só o apito ou só a regência do BAC. Tem toda a coisa, a questão espiritual nisso também. E ninguém estava pronto. Meu avô, ele gastou uma boa quantidade de tempo apontando possíveis discípulos que no final das contas não deram certo. E quando ele morreu, a gente tinha expectativa com algumas pessoas e essas pessoas não assumiram esses lugares. Então chegou uma hora que os caras não estavam dando conta e o Leão Coroado ia acabar indo para o museu. Então, para mim, o apito chegou nesse lugar de desespero, né? Ou eu assumia o apito, não no sentido de vou me titular mestra, etc., mas era assim, ou eu toco nessa apresentação e eu vou com o apito, ou o Leão Coroado não vai ter mais quem puxe. E na minha cabeça era muito mais duro pensar na possibilidade do Leão Coroado ser extinto do que pensar no meu castigo, por exemplo, de ter pego o apito. Então, a primeira tocada que eu fui foi uma tocada super pequenininha na escola de Luz, que é o integrante do Leão. E nenhum dos meninos queriam ir, porque era uma tocada pequena, que não tinha fama, não tinha nada. Era só ir tocar com um bando de adolescente na escola. E eu peguei e fiz assim, não, eu vou, porque na minha cabeça é trabalho como qualquer outro, né? É tocar na escola para as crianças é tão importante quanto tocar na Noite dos Tambores. Se não mais, na verdade. E eu fiz o corre, passei. A gente estava aqui na sede organizando tambor. Passei o dia todinho arrumando tambor na manutenção, e aí de tarde a gente se organizou e foi tocar na escola. E aí depois disso tiveram outras pequenas tocadas que precisavam de regente e ninguém queria ir. E eu fui, até que eu comecei a ser convidada para dar oficina, e a partir daí, e de algumas outras coisas no contexto espiritual, que manhã tomou a decisão de perguntar se eu podia continuar carregando o apito enquanto a gente não tivesse um mestre. Então a pergunta para o apito vir para minha mão era se eu poderia reger o baque
até que a gente formasse ou recebesse outro mestre da cultura popular para apitar o Leão Coroado. E é o que eu estou fazendo há 6 anos. Vamos trocar essa cima de marmita com essa daqui? Thiago? Bom, é isso, né? Vamos fazer de novo essa? Meu trabalho com audiovisual é basicamente curar o trauma e a dor que eu senti quando eu perdi o meu avô. Dentro das culturas populares, eu acho que o pior castigo ou a pior coisa que o destino pode fazer com a gente é levar os nossos mestres muito cedo, né? Eu tinha menos de 18 anos quando meu mestre morreu e eu senti que eu nunca mais ia poder acessar a memória do brinquedo que eu vivia, porque ele tinha falecido e para mim toda a memória do maracatu estava concentrada no que ele fazia, né, no que ele falava e em como ele fazia isso perpetuar e como ele fazia isso ser disseminado no mundo. E quando ele morreu, eu não fazia ideia de como eu ia poder ter isso de volta, porque não fazia sentido para mim ir atrás de outra pessoa que pudesse me ensinar maracatu, porque ele continuou sendo meu mestre, inclusive depois que ele morreu. Ele ainda é, né, o meu mestre. E o meu trabalho com audiovisual nasceu dessa necessidade de preservar tudo que eu podia alcançar da memória dele e depois da memória da minha avó, porque eu não quero que nenhuma das crianças que estão no Leão Coroado hoje ou nenhuma outra pessoa sofra o que eu sofri pensando que a memória tinha se perdido, né? Tinha se acabado. E o audiovisual é uma das pouquíssimas ferramentas que dão conta dessa salvaguarda de um jeito integral, que abarque muito mais do que a palavra, né? É muito claro. Livros são um portal e a gente pode se transportar para muitos lugares através do que está escrito, mas pensando na tradição oral das culturas populares, o audiovisual é a ferramenta que mais se adequa, porque a gente consegue ver. A gente consegue ver o que as pessoas estavam fazendo quando elas estavam falando. A gente consegue gravar aquilo que não pode ser dito, né? Imagens de sei lá quantas pessoas fazendo o que elas fazem dentro das culturas populares. E que isso se perde, que fica só na nossa cabeça, né? Esse é o fardo de quem trabalha com cultura popular, porque o nosso HD é o nosso cérebro, e uma hora ele se vai. E eu me senti destruída demais quando o meu avô se foi e eu não podia mais acessar toda a memória que tinha nele, né? Todas as pessoas e todas as histórias que eu podia acessar através dele, porque ele estava me contando. E aí o meu trabalho com audiovisual está fomentando isso, é fazer um banco de dados do Leão Coroado, especialmente, mas de toda a cultura popular que eu consegui acessar para que as gerações futuras continuem vendo seus mestres, continuem ouvindo seus mestres e continuem aprendendo, porque livro nenhum é capaz de me ensinar o que o meu avô me ensinou conversando comigo. O Leão Coroado significa é muito difícil numa frase, porque eu abri mão de muita coisa, no bom e no mau sentido, para estar onde eu tô no Leão Coroado. E quando eu peguei o apito, eu achava que eu estava vivendo o que eu tinha planejado para mim, né? Eu tinha menos de 18 anos, eu achava que eu ia me mudar para Nazaré da Mata para fazer história na UPE. E eu ia viver de universidade, Maracatu de Baque Solto, Cavalo Marinho no interior. E que eu ia voltar para casa quando tivesse formada. E aí tudo deu errado, entre muitas aspas, nos meus planos. Porque o Leão Coroado estava aí para a gente tomar conta, né? E aí o Leão Coroado significa dedicação, significa sacrifício, significa sonho, eu acho, esperança na educação e nas crianças. Significa tanta coisa que acho que eu não consigo definir e elaborar melhor que isso. Eu sonho muita coisa, eu acho, para essa nação, mas eu acho que o sonho mais urgente agora e mais
que mais me toma é a coisa de construir a sede, porque era o sonho da galera que veio antes de mim, né? Vovô já sonhava com essa sede, porque desde França sonhava com essa sede. E eu sonho que essa sede pode dar tanta coisa pra gente em termos de segurança e salvaguarda, né? Poder tomar conta da nossa indumentária sem ter medo do sol, da chuva, poder abrigar os nossos componentes, ter casa para todo mundo, ter abrigo para todo mundo, ter um lugar, voltar para casa e saber que daqui o leão coroado não vai ser tirado, né? Que a gente pode manter a nossa memória segura. E esse é o meu sonho para a sede, para o leão e para a sede. E além disso, eu sonho que as crianças continuem fazendo o que a gente faz, ou que eles encontrem um jeito de fazer o que eles possam fazer de melhor, né, por essa nação, que a continuidade chegue através deles. Eu acho que a relação do leão coroado nesse contexto de ensino, né, no geral, é muito nesse lugar de fazer com que a memória chegue para todo mundo, né, porque é através das crianças que a gente pode perpetuar as tradições, né, eles são o futuro das tradições. Então a escola é o lugar perfeito para a gente ir atrás, né, fazer com que as crianças conheçam a cultura popular. Então, fomentar a cultura popular nas escolas é um dos caminhos mais viáveis para a perpetuação e salvaguarda dos brinquedos. Essa é a coisa que mais me pega no Leão, é essa possibilidade de continuar perto das pessoas que já foram através da memória, porque é aqui que tá, a memória tá viva aqui, né? Do meu avô, da minha avó, das pessoas que já passaram pelo Leão Coroado. A minha memória vai continuar viva, a da minha mãe vai continuar viva, porque esse é um dos pouquíssimos jeitos que a gente tem no mundo de continuar perpetuando a memória, é através de tradição. Todo santo dia eu penso em desistir. Eu acho que era muito mais forte quando eu era mais nova, logo depois, né, que eu peguei o apito, porque eu tava nessa crise dual de entender, não de entender, mas de buscar entender que o que eu tava fazendo não ia acabar a tradição do maracatu, mas que também, se eu não fizesse, não tinha ninguém para fazer. Eu sou discípulo do meu mestre, assim como todos os outros, né? Então, os meninos estavam me matando nesse contexto de assim, você tá acabando com a tradição do maracatu. Porque você tá pegando o apito e você ouviu, tanto quanto eu, mestre Afonso dizer que mulheres não assumem apitos em maracatu, no Leão Coroado especificamente. Então, como que você fala que você quer manter a tradição do Leão Coroado e é você que tá com apito? E aí eu passei muito tempo nessa crise de o que eu tô fazendo, de acordar todos os dias e pensar assim, velho, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não aprendi nada com meu avô, porque das coisas que ele mais era firme em dizer, eu tô acabando, que é eu tá com o apito do Leão Coroado. Mas ao mesmo tempo eu tava pensando assim, velho, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E não é ninguém vai fazer que, tipo, dá o apito para qualquer pessoa. Ninguém ia fazer do jeito certo. Não dizendo que só eu podia fazer do jeito certo. Mas eu fui a única pessoa que tanquei abrir mão de muitas outras coisas para me responsabilizar o tanto que o Leão Coroado precisava que eu me responsabilizasse. Então, assim, é a coisa de tomar conta do apito, de tomar conta da gestão, de tomar conta da coordenação, de tomar conta da indumentária, de tomar conta de tambor, de tomar conta de roupa, de tomar conta da sede, tipo assim, de muitas coisas. E todo mundo queria, todo mundo viver cada um na sua vida. E eu, literalmente, abri mão, fiz assim, ok, não vai dar pra eu ir morar em Nazaré. Eu vou ter que ficar aqui pra tomar conta. Abri mão. Ok, eu não vou poder trabalhar CLT, porque o Leão Coroado demanda tudo que eu tenho. Abri mão do meu emprego, do meu trabalho, da minha carreira, pra construir carreira com o Leão Coroado. E assim, óbvio que o Leão Coroado me dá muitos outros caminhos, né? Eu tenho uma produtora audiovisual, trabalho com salvaguarda, porque eu tô também fazendo isso pro Leão Coroado, mas assim, os planos que eu pré-concebido, todos eles foram sacrificados em prol da continuação do Leão Coroado. O meu caminho é escolhido pela espiritualidade. Eu não tenho forças nem audácia de dizer que sou eu que trilho o meu caminho. Meu caminho está sendo trilhado pela espiritualidade, eu estou fazendo aquilo que a espiritualidade me concede. É óbvio que eu tenho meus momentos de rebeldia, assim, de dizer, não quero fazer isso, e uma dessas coisas é o meu serviço no santo. Eu adio o meu serviço do santo desde que eu peguei o apito, em 2018, 2025 já.
E eu adiei todos esses anos porque eu dizia que eu não estava pronta. E eu ainda não me sinto pronta para ter essa responsabilidade espiritual, mas eu estou fazendo também porque é preciso para manter o leão coroado. Porque eu preciso ter o meu serviço no santo para poder continuar tomando conta do leão. Fazer leão coroado em todos os âmbitos é a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. Eu só tenho 24 anos, então eu imagino que eu tenho muita vida para viver ainda, mas até agora eu acho que tomar conta do leão coroado é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida.